Timóteo, conhecido na Bíblia pelas duas cartas escritas por Paulo. Mas quem era ele, realmente? Mais do que um companheiro de Paulo, esta é a história de um jovem discípulo forjado na fé, no discipulado e nas tempestades da vida e do ministério. Uma jornada de superação, de lealdade e de uma fé inabalável. Hoje, no portal O Mover da Fé, estaremos apresentando essa história oculta e que poucas vezes foi contada. Prepare-se para descobrir a profundidade espiritual e a emoção que moldaram o coração de Timóteo, o fiel amigo e filho na fé do apóstolo Paulo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e, por favor, deixe o seu like. Isso ajuda o YouTube a mostrar este conteúdo para mais pessoas. Imagine o cenário: o sol da Ásia Menor banhando as ruas poeirentas de Listra, o murmúrio do comércio, o aroma de especiarias no ar. É neste caldeirão de culturas, onde o helenismo encontra a tradição judaica e a idolatria a deuses tomava conta da cidade, é onde nossa história começa. Conheça Timóteo. Fora companheiro de um dos maiores apóstolos. Mas Timóteo, antes de ser líder e discipulador de líderes para as igrejas primitivas, havia um menino moldado pela devoção silenciosa de duas mulheres piedosas. Feche os olhos por um instante e visualize a casa de Timóteo. Sua mãe, Eunice, com a sabedoria ancestral nos olhos, ensinando-lhe os rolos sagrados. Sua avó, Lloyd, com a voz embargada pela fé, contando as histórias dos patriarcas, dos profetas, da promessa de um Messias. Sinta a atmosfera de reverência enquanto as palavras da Escritura preenchem o lar. Timóteo, ainda criança, absorve cada ensinamento, cada promessa. Embora o pai grego trilhasse outros caminhos, o alicerce de sua vida estava sendo construído sobre a rocha da fé judaico-cristã. Imaginemos o jovem Timóteo, talvez tímido, observador, com a alma sensível aos sussurros do divino. Ele via o mundo com os olhos da fé que lhe fora transmitida, mas talvez ainda não compreendesse a magnitude do chamado que o esperava. Então, a providência divina, em seus misteriosos caminhos, trouxe a Listra a figura imponente e apaixonada do apóstolo Paulo. O ano é 47 ou 48 d.C. Uma agitação incomum toma conta de Listra. Estranhos chegam à cidade, homens com uma mensagem poderosa e sinais que desafiam a compreensão. Paulo e Barnabé. Imagine a multidão curiosa reunida na praça, ouvindo as palavras vibrantes sobre um homem chamado Jesus, o Cristo. Timóteo, um jovem curioso e sedento de verdade, está ali, no meio da multidão. Ele vê o paralítico ser curado, um milagre que inflama a esperança. Mas a reação não é unânime. A oposição se levanta, a violência explode. Timóteo presencia a fúria da multidão contra Paulo, apedrejado e dado como morto. Mas então, a fé inabalável dos discípulos, a ressurreição daquele que pregava a vida. Esse encontro marca Timóteo profundamente. A semente da fé, plantada em seu coração, agora germina com a força do testemunho apostólico. Anos se passam e Paulo retorna a Listra em sua segunda viagem missionária. O que ele encontra? Um jovem Timóteo, não mais um garoto curioso, mas um discípulo com um testemunho sólido entre os irmãos de Listra e Icônio. Sinta a emoção daquele momento. Paulo, com o olhar perspicaz de um líder, reconhece o potencial em Timóteo. Venha comigo, parece dizer o apóstolo com o coração. Imagine a decisão de Timóteo, o chamado para deixar o conforto conhecido e embarcar em uma jornada incerta, mas repleta de propósito. A circuncisão, um ato de identificação com o povo judeu para facilitar a pregação. Visualize a partida, os primeiros passos ao lado do gigante da fé, aprendendo a cada cidade, a cada desafio, a cada sermão. Percorramos as estradas empoeiradas da Galácia. Respiremos o ar vibrante de Filipos, onde o primeiro convertido europeu encontra a fé.
Testemunhemos a agitação de Tessalônica, a eloquência de Paulo na sinagoga, a fúria dos opositores. Sinta a atmosfera intelectual de Bereia, onde a palavra é examinada com diligência. E então, a majestosa Corinto, um centro de comércio e pecado, onde a igreja enfrenta desafios únicos. Em cada cidade, Timóteo está ao lado de Paulo, absorvendo a arte de plantar e regar a fé, aprendendo a lidar com diferentes culturas, a confrontar a idolatria, a nutrir os novos crentes. Ele é o braço direito, o mensageiro confiável, o jovem aprendiz crescendo sob a tutoria do apóstolo. Juntos, Paulo e Timóteo também percorreram terras: Tarso, Derbe, Icônio, Antioquia, cidades com suas particularidades, suas culturas, suas resistências ao evangelho. Timóteo observava, aprendia, via a paixão de Paulo, sua resiliência diante da oposição, sua inabalável confiança em Cristo. Ele presenciava milagres, mas também as marcas da perseguição no corpo e na alma do apóstolo. E nessa convivência diária, a fé de Timóteo era moldada, purificada, fortalecida. Paulo não era apenas um mestre que ensinava doutrinas, era um pai espiritual que compartilhava a vida, as lutas, as alegrias e as tristezas do ministério. Timóteo via a autenticidade daquele que o discipulava, e isso, mais do que palavras, gravava em seu ser a essência do discipulado cristão. O cenário muda. Paulo, em sua jornada, confia a Timóteo uma tarefa crucial: liderar a igreja em Éfeso, uma metrópole pulsante, lar do grandioso templo de Ártemis, um centro de poder religioso e influência pagã. Imagine a responsabilidade sobre os ombros de Timóteo, talvez ainda jovem aos olhos de alguns. Ele precisa enfrentar falsos mestres que distorcem a verdade, organizar a igreja, cuidar dos órfãos e das viúvas, exortar os ricos, disciplinar os desordeiros. Ouça as palavras de Paulo em suas cartas, como um pai instruindo um filho amado. Não deixe que ninguém o despreze por ser jovem, mas seja um exemplo para os crentes na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Sinta a pressão, mas também a unção divina capacitando Timóteo para essa missão desafiadora. As epístolas paulinas a Timóteo, 1 e 2 Timóteo, são, em grande medida, um manual de eclesiologia prática, com forte ênfase na estrutura e liderança da igreja local. Paulo confia a Timóteo a responsabilidade também de organizar e supervisionar as igrejas, o que incluía a vital tarefa de identificar, qualificar e comissionar homens aptos para o serviço, ou seja, discipulava e criava líderes para as igrejas. Em 1 Timóteo 3, Paulo detalha as qualidades indispensáveis para bispos, supervisores e diáconos, traçando um perfil de liderança fundamentado no caráter ilibado, na maturidade espiritual, na capacidade de gerenciar a própria casa e, notavelmente, na aptidão para ensinar. Timóteo foi incumbido de zelar por esses padrões, assegurando que as igrejas fossem conduzidas por indivíduos que refletissem a santidade e a sabedoria divinas. A instrução em 2 Timóteo 2:2 ressoa com profundidade. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem outros. Este versículo encapsula a essência do papel de Timóteo como formador de líderes, transmitir a sã doutrina e o modelo de vida cristã a indivíduos confiáveis, capacitando-os, por sua vez, a treinarem novas gerações. Lembremos das palavras de Paulo, carregadas de afeto e encorajamento. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4:12. Essa exortação revela não apenas o potencial que Paulo via em Timóteo, mas também a provável luta interna do jovem discípulo com a sua própria insegurança e a forma como os outros o viam.
O ministério é um caminho que exige coragem, mas também vulnerabilidade. Timóteo não estava imune ao medo, à dúvida. Paulo sabia disso. Em suas cartas, percebemos a preocupação pastoral, o cuidado de um pai que via no filho espiritual não um super-herói da fé, mas um ser humano com suas fraquezas e necessidades. Paulo o aconselhou sobre a saúde, sobre as lutas contra falsas doutrinas que se infiltravam nas igrejas, sobre a importância de se apegar à verdade em meio a ventos de engano. Combate o bom combate da fé, guarda a fé e a boa consciência. 1 Timóteo 1, 18, 19. Paulo incitava Timóteo a perseverar, a lutar pelas verdades do Evangelho, a não ceder à facilidade de caminhos tortuosos. Essa luta não era contra carne e sangue, mas contra forças espirituais e ideologias que buscavam desviar os crentes da simplicidade de Cristo. Timóteo aprendeu que o ministério não é palco para exibicionismo, mas um chamado ao serviço humilde e abnegado. Ele viu em Paulo um exemplo de quem se gastava pela causa de Cristo, que suportava aflições com dignidade e que encontrava sua força não em si mesmo, mas no poder do Espírito Santo. A fé de Timóteo não era teórica, era vivida no calor do dia a dia, nas cidades hostis, nas congregações que enfrentavam desafios. Ele precisou discernir, aconselhar, corrigir com amor e, acima de tudo, apontar sempre para Cristo. O tempo avança e as sombras da perseguição se intensificam sobre Paulo. A tradição nos leva a Roma, a fria cela onde o apóstolo aguarda sua execução. Imagine a chegada de Timóteo, a emoção do reencontro entre mentor e discípulo. Sinta o peso da responsabilidade sendo transferida para os ombros de Timóteo. Pregue a palavra, esteja preparado em tempo oportuno e fora de tempo. Repreenda, advirta, exorte com toda a paciência e doutrina. É um legado precioso, um chamado à perseverança, um testemunho de uma vida dedicada a Cristo. Este último encontro sela um dos laços mais belos da história da fé. As palavras de Paulo em sua última carta a Timóteo, escritas da prisão, pouco antes de sua morte, são de partir o coração e, ao mesmo tempo, de uma profundidade espiritual imensa. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Só Lucas está comigo. 2 Timóteo 4, 9 e 11. Nessas poucas linhas, sentimos a solidão do apóstolo, a dor da partida de alguns, mas também a fidelidade inabalável de outros, como Lucas, e a urgência do desejo de ver Timóteo uma última vez. Paulo, o mentor, o pai espiritual, expressava sua saudade e a necessidade da presença do filho na fé. E a exortação final de Paulo a Timóteo resume a essência do chamado cristão e do ministério. Tu, porém, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4:5. Uma síntese poderosa, sobriedade em um mundo inebriado, disposição para sofrer pelo Evangelho, dedicação incansável à proclamação da Boa Nova e a fidelidade em cumprir a tarefa confiada. Timóteo, ao receber essas palavras, deve ter sentido o peso da responsabilidade, mas também a honra de ter sido escolhido por Deus e discipulado por um gigante da fé como Paulo. Ele viu a tocha ser passada para suas mãos, a continuidade da obra que custou a vida de tantos. Após a partida de seu amado mentor, Timóteo permanece firme em seu posto em Éfeso. As tradições nos contam que ele continuou a pastorear a igreja com fidelidade, enfrentando a oposição e defendendo a verdade. Imagine seus últimos anos, sua dedicação incansável ao rebanho, seu exemplo inspirador para as gerações futuras. A tradição também nos fala de seu martírio por volta do ano 97 d.C., durante o reinado de Nerva, por sua firmeza contra a idolatria.
Visualize sua coragem diante da morte, sua fé inabalável no Senhor, que ele serviu com tanta devoção. O nome de Timóteo não se perdeu no tempo. Ele permanece como um exemplo de juventude dedicada a Deus, de discipulado fiel, de liderança corajosa e de perseverança até o fim. Sua história nos desafia a viver com a mesma paixão e compromisso com o Evangelho. A vida de Timóteo nos fala hoje de forma profunda. Ela nos lembra que a fé não é um evento isolado, mas uma jornada de crescimento contínuo. Nos mostra a importância vital da mentoria espiritual, de termos alguém que, com amor e sabedoria, nos ajude a caminhar e a desenvolver os dons que Deus nos deu. Quantos jovens, como Timóteo, sentem o peso da inadequação, a insegurança diante dos desafios? A história de Timóteo nos encoraja a abraçar nossa juventude ou qualquer fase da vida, como um tempo de aprendizado e serviço, confiando que Deus capacita aqueles a quem chama. Ela nos desafia a guardar a verdade em um mundo onde tantas vozes competem por nossa atenção, a sermos diligentes no estudo das Escrituras, a não nos envergonharmos do Evangelho, mesmo que isso signifique enfrentar ridículo ou oposição. Timóteo enfrentou falsos mestres que distorciam a verdade, pessoas que viviam de forma incompatível com a fé que professavam. Sua experiência nos alerta para a necessidade de discernimento, de vigilância, de amarmos a verdade mais do que a popularidade ou o conforto. A exortação a sofrer as aflições ressoa em nossos dias. A fé cristã não promete uma vida isenta de dor ou dificuldade. Timóteo aprendeu com Paulo que o sofrimento pode ser um instrumento de Deus para nos moldar, para aprofundar nossa dependência dele, para nos identificar com Cristo que sofreu por nós. Sofrer pelo Evangelho não é punição, mas privilégio, e a incumbência de cumprir o ministério. Cada crente tem um chamado, uma esfera de influência, um dom a ser colocado a serviço do reino. A história de Timóteo nos inspira a descobrir nosso lugar na obra de Deus e a cumprir nossa tarefa com fidelidade, não buscando a glória própria, mas a glória daquele que nos chamou. Reflitamos sobre o legado de Timóteo. Não o de um homem que realizou feitos espetaculares por si só, mas o de alguém que, em obediência e humildade, permitiu que Deus o usasse poderosamente. Seu nome não é sinônimo de grandes revoluções, mas de fidelidade silenciosa, de perseverança no ordinário, de um coração voltado para servir a Deus e ao próximo. Em um mundo que valoriza o espetáculo, a performance, a visibilidade, a vida de Timóteo nos lembra da beleza e do poder da fidelidade nos bastidores, do serviço que muitas vezes passa despercebido aos olhos humanos, mas é preciosíssimo aos olhos de Deus. Ele nos ensina sobre a importância das gerações que transmitem a fé, da responsabilidade que temos em plantar sementes nos corações daqueles que virão depois de nós, assim como Lloyd e Eunice plantaram em seu coração. A relação entre Paulo e Timóteo é um farol para as relações de discipulado hoje, um lembrete de que precisamos de mentores que nos desafiem, nos corrijam e nos amem incondicionalmente, e também um chamado para sermos esses mentores para outros, compartilhando não apenas conhecimento, mas vida. A jornada de Timóteo não foi fácil. Foi marcada por desafios internos e externos, por lutas e pela constante necessidade de se apegar à verdade e à graça de Deus. Mas foi uma jornada de propósito, de crescimento e de profundo significado espiritual. Que a história de Timóteo nos inspire a olhar para a nossa própria caminhada com fé e esperança. Que nos encoraje a abraçar o chamado que Deus tem para cada um de nós, por mais simples ou desafiador que pareça, que nos motive a buscar a mentoria, a cultivar a fé que nos foi entregue e a cumprir com alegria e perseverança o ministério para o qual fomos chamados.
Que a chama da fé que ardeu no coração de Timóteo, alimentada pela palavra e pelo exemplo de Paulo, continue a inspirar gerações a viverem uma vida que honre a Deus e sirva ao seu reino. Que a profundidade de sua entrega e a beleza de sua fidelidade ressoem em nossas almas, impulsionando-nos a sermos, como Timóteo, servos bons e fiéis. Agradecemos por assistir essa fascinante história bíblica. E não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos e também se inscrever no canal. O seu curtir é importante para que esse vídeo de rico conhecimento chegue a outras pessoas. Que a graça e a paz de Deus estejam sempre com você. Até o próximo vídeo.